E eu queria, do ponto de vista do senhor Marcos, que nos desse um pouco do que está acontecendo com o setor comercial. A gente tem vivido momentos de muitas mudanças muito aceleradas para quase todos os setores do país. Como é que está funcionando no caso da Associação Comercial de Minas Gerais com os seus afiliados, com as suas entidades? Também num giro tão rápido quanto a gente tem vivido de mudanças? Como é que tem sido essa orientação para quem está associado e para quem está junto da associação? As mudanças, elas são muitas mudanças e muito rápido, né? Então, a Associação Comercial Empresarial de Minas é uma entidade de 124 anos. Então, a ACMinas teve o início de suas atividades em 1901, quando Belo Horizonte tinha 4 anos de idade. E é a Associação Comercial Empresarial de Minas, porque na época Belo Horizonte se chamava Cidade de Minas. E depois, né, que se transformou o nome em Cidade de Belo Horizonte. Então, é uma entidade que vem acompanhando muitas essas transformações, tem trabalhado muito junto ao setor empresarial, mais do que comercial, empresarial, porque nós temos associados do setor comercial, profissionais liberais, setor de serviços, indústria, inclusive, né? Então, nós nos consideramos uma entidade do setor empresarial. Então, o setor empresarial como um todo, né, tem em Minas Gerais, e nós estamos falando de um estado que não é um estado, é um país, né, tem muitas oportunidades, tem muito o que se fazer, muito o que se desenvolver. Nós enxergamos, né, vemos que nós temos aqui em Minas Gerais muitos empreendedores, o empreendedorismo aqui é muito forte, mas é evidente que nós estamos sentindo o reflexo do que está acontecendo no mundo todo, né? Nós não estamos fora disso. Então, existe hoje uma mudança, existe hoje uma questão econômica mundial muito forte, né, que realmente reflete nas atividades empresariais. Nós temos local, nacionalmente, um problema grave, que é a questão já deve ter sido falado várias vezes aqui, a questão econômica, a questão dos juros, né, muito altos, mas que, por outro lado, é um reflexo. O juro alto, por exemplo, que atrapalha bastante a atividade empresarial, os investimentos, né? As próprias famílias hoje estão muito endividadas, mas, na verdade, eu não sou economista, né? Tem os economistas que falam aqui, mas eu acredito que é causa e consequência. Né? Então, assim, os juros altos é causa de inflação, é causa de déficit fiscal, é causa de se gastar mais do que se arrecada. E, por outro lado, é como consequência uma dificuldade na atividade empresarial. Né? Você vai hoje, por exemplo, pegar um financiamento, pegar um empréstimo, você não está falando de 15%, você está falando de 20%, você está falando de mais do que isso. Né? Que 15% é o piso, né, seu Marcos? É o piso. Geralmente é o piso. Então, na hora que você vai para a atividade financeira corriqueira, de uma tomada de empréstimo, e pode ser o órgão que for, de um banco privado ou um banco estatal, a margem está muito acima disso. Né? Então, assim, por exemplo, juro alto, na verdade, é isso, né? Quer dizer, é uma tentativa de se conter algo que é muito prejudicial a todos, que é a inflação. Nós que vivemos a hiperinflação, né? Então eu tinha já atividade empresarial na época da hiperinflação, era uma coisa absurda. Você dormia com preço num patamar, acordava com outro. Você tinha o tal do overnight, né, que era todo dia aumentando, né, e as taxas e tal. Então, nós temos uma preocupação muito grande com a questão da inflação. É um imposto que todos pagam e muito. Né?